Irmãos, graça e paz a todos. Eu queria convidar você nesse momento a refletir na palavra de Deus comigo, a todos vocês da IBBN. Eu queria pensar numa reflexão para o nosso momento cultico aí nesse domingo, 22 de março, em meio a essa crise de pandemia mundial, e pensarmos um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus tem ministrado aos nossos corações. Existe o texto famoso de João 3, no versículo 16, mas eu queria fazer menção dos versículos de número 14 em diante, até o 16. Diz assim o texto: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é sabido de todos que estamos vivendo os dias mais pesados, mais duros da história, desde a Segunda Guerra Mundial, em meados do século passado, né? Exatamente em 1945 acabou a Segunda Guerra, o mundo viveu alguns períodos de oscilações, tanto econômica, política e etc. Mas hoje nós chegamos em um momento que é reconhecido por muitos como um momento de grande oscilação, um momento de grande desesperança para alguns, e um momento também onde a igreja está inserida, e precisamos pensar muito no que a palavra de Deus nos propõe a refletir sobre esse tempo. A grande verdade do texto, quando a gente pega o Evangelho de João no capítulo 3, é que esse texto vai tratar de Jesus em três aspectos. Ele vai mostrar Jesus se apresentando a um fariseu, a um teólogo expoente do partido judaico do primeiro século, e aquele expoente teólogo, expoente estudioso da lei de Moisés, ele chega até Jesus à noite, tinha objeções claras de comprometer sua reputação em conversar com Jesus às claras durante o dia, e o mundo naquela época também passava por dificuldades, né? O próprio povo de Israel não estava vivendo e gozando de um período de liberdade política, econômica e religiosa também era restrita. O Império Romano governava o mundo e aquela região geográfica, e aquele homem que gozava de boa reputação religiosa e o povo naquela região do mundo, naquele contexto, eles gozavam da lei de Moisés como um elemento. O povo judeu ali, o povo hebreu, eles gozavam e eles tinham a lei de Moisés como um parâmetro, como a própria Torá, como um parâmetro de fé, e a visão cultural era centrada na interpretação religiosa de alguns grupos que surgiram ao longo dos séculos anteriores àquele momento, e entre esses grupos, um dos mais proeminentes era o partido dos fariseus. Então esse homem chega com indagações no coração, ele chega com perturbações na alma, e ele, entendendo que Jesus era mais do que aparentava ser, ele começa a perguntar a Jesus sobre algumas crises existenciais que permeavam a alma dele. E nós vamos perceber que nesse capítulo 3, João, o discípulo amado, ele vai apresentar Jesus em três perspectivas ou em três figuras.
Jesus vai ser apresentado como mestre. Os versículos 1 ao 21, nós vamos ver explicitamente na exposição do texto e na construção da perícope, Jesus sendo revelado, sendo apresentado como mestre. Subsequente, nos versículos 22 a 30, nós vamos perceber que Jesus vai ser apresentado por João como noivo. A ideia de que a igreja também na nossa época e na história ela não está desamparada, porque ela tem um noivo que zela por ela, um noivo que a ama e um noivo que deu tudo por ela, para que ele fosse glorificado através desse relacionamento com ela. E nós temos também a figura de Jesus nos versículos 31 até o 36 sendo apresentado como uma testemunha. Então, quando Jesus vai expor a ideia de novo nascimento para Nicodemos, ele finda essa construção mostrando um pouco de um texto conhecido da Torá, e nesse texto ele apresenta a ideia da Neustã, da serpente de bronze, que é levantada no meio de uma mortandade, de uma peste que assolou o povo por conta da sua idolatria, e ele traça um paralelo redentivo com esse texto da Torá, mostrando que o homem precisa olhar em uma atitude de fé para Cristo, assim como no deserto o povo precisava olhar para a serpente, que era um símbolo, que era uma figura, um tipo de Cristo na construção textual do Antigo Testamento, e ali todos que olhassem por fé recebiam o favor e a graça de Deus e eram redimidos das suas culpas e por graça tinham a redenção e não eram mais infectados pelo poder contagioso e mortal do veneno da jactância do pecado que estava assolando de forma condenatória e de juízo aquele povo. Então nós temos aqui um paralelismo de Cristo com a serpente de bronze que é levantada. Existe uma construção textual muito mais profunda, que não é a ênfase aqui da reflexão, mas eu queria pensar basicamente nesses dias maus que a gente está vivendo, sobre algumas coisas básicas que precisamos relembrar no período em que a peste, a mortandade, a calamidade, as pandemias e as crises assolam as nossas vidas e batem nas nossas portas. Primeira coisa que a gente precisa examinar no nosso coração e precisa relembrar como aspecto de esperança, aspecto de redenção, é que João está falando que Deus decidiu nos amar. Todo que nele crê, todos aqueles que foram chamados por ele, todos aqueles que receberam a graça da salvação, a carga do seu amor, da sua misericórdia, do seu alento, todos esses são objetos do amor redentivo de Deus. Então, é uma verdade insofismável, uma verdade que não pode ser roubada dos nossos corações, de que Deus decidiu nos amar, independente do cenário que está ao nosso redor, independente das vozes que escutemos nos diversos cenários da sociedade, nas mídias sociais, na mídia televisiva, em todos os canais e veículos que a gente tem tido acesso, a gente escuta algumas vozes que muitas vezes são vozes de condenação, de julgamento, pessoas que estão buscando sempre apontar, que são ácidas no seu discurso, que têm um discurso sem esperança, sem aspectos redentivos, um discurso exclusivista, arrogante, presunçoso e distante daquilo que o Evangelho nos recorda na pessoa de Cristo, que nos momentos de calamidade precisamos sim, como igreja, ter
uma voz de profecia denuncista, mas uma voz também de profecia esperançosa. Uma voz que proclama de forma querigmática para o mundo que a esperança do mundo não está no seu potencial científico, no seu potencial econômico, no seu potencial político, mas a esperança do mundo está na pessoa do Cristo, de olhar por fé por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez e receber por fé a graça da redenção. Então precisamos lembrar disso porque somos tentados a procurar redenção em elementos políticos, econômicos, em elementos muitas vezes que Deus pode utilizar por meio de graça, mas que não são os aspectos centrais que dão base e solidez para a nossa fé. Então, olhando João capítulo 3, precisamos perceber claramente que o nosso Deus é um Deus que fala. E um Deus que fala é um Deus que está representado até no texto bíblico de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz que, tendo Deus outrora falado de diversas formas e maneiras pelos seus servos, os profetas, agora Ele escolheu nos falar diretamente pelo seu Filho, que é o Logos, que é a palavra revelada, encarnada e entregue a nós. Então nós temos um Deus que se relaciona, um Deus relacional, um Deus explícito, um Deus revelado, um Deus que nos encoraja por sua palavra e que continua falando dia após dia, independente dos cenários, independente da crise, independente de tudo aquilo que tente produzir desesperança para nós. De outra maneira, nós também vemos em João capítulo 3 um Deus que agiu, um Deus que age. Deus envia seu Filho Jesus, e o mesmo Deus que envia o seu Filho Jesus, que encarna, como disse Berkoff, Deus encarna em Cristo, vestindo pele, osso e sangue. Esse Deus que encarna, encarnacional, esse Deus presente, Emmanuel, esse Deus conosco, esse Deus que age, que agiu no passado, que age na história, que está acima do tempo e do espaço, que está acima da história, que é Senhor de tudo e de todos, que é soberano. Ele continua nos lembrando que Ele não está de braços cruzados diante da peste e da calamidade, mas de alguma forma Ele está produzindo, Ele está chamando a nossa atenção, como disse C.S. Lewis, como um megafone que traz admoestação ao seu povo para olhar e para focalizar a sua face redentora. E João 3 vai nos propor também a reflexão de que esse Deus que age, que é relacional, que fala através da sua palavra, é o Deus presente que aguarda uma resposta de amor dos seus filhos em direção à sua presença, em direção à sua face, em direção à sua voz, porque as suas ovelhas, como vai dizer o próprio texto da construção do Evangelho de João mais à frente, nos capítulos posteriores a essa passagem que estamos refletindo, João disse ou reproduziu a fala do Mestre que declarou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Com uma aplicação prática, irmãos em Cristo, irmãos da IBBN, aonde essa mensagem chegar e alcançar para produzir reflexão nesse domingo, eu quero vos lembrar que nós, enquanto servos, enquanto filhos alcançados por esse Deus relacional, presente, encarnado, precisamos ter algumas atitudes práticas. Precisamos buscar Deus de forma diligente, sem preguiça, não só porque os dias são maus. O que as crises reformulam sobre nós,
como essa pandemia, é a avaliação de qual tipo de cristianismo temos levado, temos vivido e temos encarnado na nossa experiência diária. Será que somos movidos a adversidades para ter atitudes óbvias e atitudes condizentes com o Evangelho? Essa é uma reflexão que eu trago particularmente para mim também. Precisamos ter atitudes práticas, e uma outra atitude prática é buscar humildemente, sem orgulho e arrogância, de achar que somos mais especiais por causa da nossa orientação teológica, por causa da grife denominacional, por causa de qualquer outro elemento que, na maioria das vezes, são humanos, temporais e que não trazem nenhum significado ou ressignificado de elementos redentivos linkados à eternidade da relação com Deus. Por fim, precisamos buscar de forma honesta, sem preconceitos, a face do Senhor, sabendo que Ele nos guiará e conduzirá os nossos passos para agirmos de forma fiel e obediente a Ele diante de situações como essa. Isso nos levará a buscar o Senhor de forma obediente, sem preocupação do amanhã. Eu sei que a preocupação tende a bater nos nossos corações porque somos humanos, somos pais de família. Logo estamos pensando como vamos lidar se essa crise não acabar logo, como vamos sobreviver, como vamos sustentar nossas famílias. Mas, acima de tudo, precisamos buscar Deus de forma obediente, compreendendo que o Senhor é o nosso provedor e que, como disse Spurgeon, Ele cuida de tudo que a nossa ansiedade não pode cuidar. Então, isso deve produzir uma meditação, como tem sido a nossa busca. Muitas vezes, disse John Stott, nós não encontramos Deus porque não buscamos. Não buscamos Deus porque não queremos encontrar. E sabemos que o melhor jeito de não encontrar é de fato não procurá-lo. Situações como essa expõem o que está dentro do nosso coração. Como diz o texto bíblico de Oséias 11:3, que Deus exclama no elemento da profecia, falando: quando Israel era menino, eu o tirei do Egito e o atraí com laços de amor. E o levei para o deserto para saber o que estava no seu coração. Quando Deus nos leva para dias de deserto, de escassez e adversidades, Deus já sabe o que está no nosso coração, mas Ele quer nos revelar o que de fato não enxergamos no porão da nossa alma, na zona sombria e obscura do nosso coração. E precisamos orar como o rei Davi: Senhor, lança luz nas nossas trevas. Precisamos buscar esse Cristo, precisamos encontrar Jesus Cristo. Isso muitas vezes pode ser uma experiência incômoda, porque vai nos tirar da nossa zona de conforto. Envolve uma reavaliação, de toda a nossa perspectiva de vida e um reajuste em nosso estilo de vida, o que nos deixa muitas vezes hesitantes quanto à decisão a ser tomada, e muitas vezes isso, combinado ao nosso próprio egoísmo, vai nos levar à covardia intelectual e moral de não agirmos da forma que Deus quer. Que o Senhor nos ajude a confessar os nossos pecados, as nossas hesitações em procurá-lo, e que o Senhor nos ajude a buscar Ele a tempo e fora de tempo, independente dos cenários, e nos ajude a levar esperança e alento para quem já perdeu a fé e a perspectiva de ter um encontro real com Cristo. Oremos e meditemos nesse texto. Que o Senhor abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor e obrigado por Tua graça e esperança revelada e presente
e atuante em nós pelo Espírito Santo na pessoa do Cristo, por Tua palavra, que é o alicerce da nossa fé. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ti nesse tempo de crise e que o Senhor alcance todos aqueles que estão distantes, que perderam a fé, a esperança, os familiares daqueles que perderam a vida, e que o Senhor traga alento, graça e esperança e use a Tua igreja como instrumento de luz e graça e redenção no mundo no qual estamos vivendo. É o que eu oro com gratidão no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, irmãos.